Olá, é um prazer estar aqui convosco hoje com a professora Diene Eire Mello, uma querida amiga e colega da Universidade Estadual de Londrina, Paraná. A professora Diene é professora associada da universidade, com graduação em pedagogia, mestrado em tecnologia, doutorado em educação e pós-doutorado em e-learning aqui conosco pela Universidade Aberta. Para além disso, atualmente coordena o programa PDE, que é um programa de desenvolvimento de educação do estado de Londrina, Paraná, Brasil. Diene, seja bem-vinda. Obrigada, Dani, pelo convite, por retornar a essa universidade, que fiquei aqui quase um ano, me fez muito bem, me fez pensar em muitas coisas a respeito da educação, principalmente no campo da educação à distância, do digital. Então, quero agradecer muito por estar aqui com vocês. Obrigada, foi um gosto, até porque a professora Diene é uma especialista em didática. Aliás, como é que a gente pode entender a didática hoje, Diene? É um desafio, né? A didática passou por tantas evoluções na educação nos últimos anos, mas hoje em dia, qual que é a tendência? O que é a didática? Penso que a didática ela tem que levar em consideração o contexto que nós estamos vivendo, né? Mas a didática enquanto área, enquanto campo do saber, ela não se altera tanto. Logicamente que cada didática, em cada tempo histórico, ela vai se alterando para atender as demandas de uma sociedade, até porque a didática é um campo da pedagogia, e a pedagogia é um campo que estuda as relações com a educação e os processos de aprendizagem, e só existe uma didática porque existe uma escola, um local sistematizado para que se aprenda. A definição de didática, dependendo dos autores, né, que você vai olhar, se nós olharmos desde Comênios, né, essa didática para tudo e para todos, eu continuo entendendo que a didática é um campo da pedagogia que interessa os processos de aprendizagem. Mas quais aprendizagens? Aquelas aprendizagens que são importantes para o desenvolvimento humano, para que as pessoas se apropriem do conteúdo científico produzido pela humanidade. Então, a didática ela tem uma preocupação que é organizar o processo de ensino enquanto objetivos, planejamento e ter um ambiente propício para que os estudantes aprendam em qualquer nível. E cada vez mais, como você disse, nós temos uma escola que ela é diversa, né? É uma escola que tem que lidar com todas as diferenças, uma escola que precisa pensar em todas as formas de ensinar, para que a gente possa incluir um maior número de pessoas e com toda a diversidade que a sociedade, se a sociedade é diversa, a escola também precisa ser diversa e a didática precisa tratar destas questões. É verdade, a didática é essencial dentro da área da educação, né? E é um eixo que precisa ser muito bem desenvolvido. E atualmente, com as novas tecnologias, não só novas, né? Mas o digital. Qual que é o desafio da didática com o digital hoje, Diene? Tudo isso se amplia, né? Se já era um desafio pensar na didática, e aí eu acho que eu quero tocar numa questão que é bastante polêmica ainda, né, Dani? Nós estamos conversando sobre isso há mais de 10 anos, eu e você, né? O quanto a disciplina de didática, enquanto uma disciplina do currículo, ela tem sido retirada dos programas de formação de professores. Ela tem sido substituída por um campo chamado metodologias específicas. Isso não é didática. Metodologia como estratégia de um campo específico não é a didática geral, né? Porque a didática ela precisa se preocupar com uma questão que vem a partir de uma teoria, de pressupostos filosóficos de homem, de sociedade, que é pensar, ensinar para quê, ensinar para quem e ensinar como. Né? Então, precisa ter um amparo filosófico, fundamentos teóricos para dizer por que é que eu ensino isso a uma criança e como eu ensino isso a uma criança, ou a um adulto, ou a um professor. Porque a escola precisa trabalhar a partir de princípios. O que nós queremos em termos de princípios para uma escola? E falo especificamente da escola pública, que é meu campo de trabalho, no qual eu atuo, que é formar professores para atuar na escola pública. Quando nós falamos do digital, tudo isso se amplia, porque se nós já não conseguimos fazer uma didática geral, né, uma didática pensada nesses fundamentos, como pensar agora no digital?
a escola não pode ficar à mercê do que a sociedade está vivendo. Se a sociedade ela está mediada, tudo que nós fazemos no nosso contexto de vida, de lazer, de trabalho, a partir do digital, como a escola vai ficar distante disso tudo? Então, o digital ele perpassa a nossa vida. E eu costumo dizer que ter acesso às tecnologias e aprender a trabalhar com elas para formar um cidadão, ela é uma questão de direito. Ela não pode ser vista como mais alguma coisa dentro da pedagogia. Há um simples recurso didático para motivar a aula do professor ou para dizer que a escola está melhor porque usa tecnologia. Não, é formar um ser humano a partir deste contexto do digital e pensar como é que o digital ele pode potencializar as habilidades humanas e pensar que as tecnologias elas são produções humanas. E negar este conhecimento dentro da escola é você negar que os nossos estudantes não desenvolvam essas potencialidades, que é aprender a lidar com o digital, aprender a lidar com esse contexto de forma crítica, de forma autoral, não só como consumidores de tecnologia. Este é um exercício que nós precisamos fazer enquanto formadores de professores. É verdade, é um tema extremamente importante e também profundo, né, que muitas vezes não é tratado dentro da área da educação. Em específico para a formação de docentes universitários, que é um tema também desafiante, né? Como é que a didática está sendo tratada agora com as questões da inteligência artificial, com as questões do híbrido, com as questões até da educação à distância? Bom, no contexto brasileiro, nós tivemos, né, uma história, né, com a educação à distância, que você mesma sabe, que acho que criou um certo, como é que eu vou dizer, um certo ranço com tudo que era ligado à tecnologia, que tem a ver com o nosso período tecnicista também no Brasil. E depois veio com como a educação à distância ela foi criada no Brasil, e hoje ela é 80% na mão das universidades privadas, e nada contra, né, porque a gente tem uma demanda de estudantes que precisam estudar e a universidade pública não dá conta disso. Em termos da universidade, eu digo que nós estamos ainda engatinhando neste processo de pensar a formação dos próprios professores universitários. Perceba que o professor universitário está formando o graduando para atuar nas escolas, mas eles mesmos ainda não se deram conta do quanto o digital, do quanto o híbrido, de quanto toda essa linguagem, porque eu digo que é uma linguagem, é um novo modo de ser e estar no mundo e que implica necessariamente entender que o meu aluno aprende de maneira diferente. Isso requer uma outra didática e também um novo modo de avaliar. Mas estamos engatinhando ainda, eu acho que isso leva um certo tempo. Em relação à Universidade Aberta, que é uma universidade completamente à distância, né, e vem fazendo investigações na área do campo da didática, das estratégias de ensino e etc., no que a Jenny acredita que a universidade realmente pode contribuir com esse campo de investigação? Bom, como eu disse anteriormente, o meu tempo aqui na universidade me fez ter um outro olhar para com o online, para com o digital em rede. Por quê? Porque a gente vem de um modelo brasileiro que ele é um modelo massificado, né? Ele é um modelo massificado em que professor e aluno quase não tem interação, porque os nossos sistemas tem a ver também com a dimensão do meu país, né? Que é tudo continental, então, ao invés de você ter 300 alunos, você tem 3.000, né? Em um mesmo curso, 5.000, 10.000. E o modelo que vinha sendo gestado, que agora está numa fase de alteração no Brasil, é um modelo muito, eu poderia dizer, muito industrializado, massificado, em que professor e aluno não têm nenhum tipo de interação, de interatividade, e que eu acho que isso é fundamental, né? Esses processos de mediação entre professor e estudante.
E o que a Universidade Aberta, ela me mostrou e tem me mostrado ao longo dos anos, que é possível estar distante, estando juntos. Que é possível estar em espaços do outro lado do oceano, mas ter processos interativos, é possível ter mediação. Então, acho que eu venho beber novamente, né, dessa experiência aqui da Universidade Aberta, por entender a grande contribuição que a Universidade Aberta ela dá no campo da pesquisa para melhorar os nossos sistemas de educação à distância. Muito obrigada, Jenny. Eu Obrigada pela sua presença e pelos contributos sobre o tema da didática. Eu que agradeço. Obrigada.